Então, bem-vindos à sexta aula do curso de Probabilidade 2. A gente vai, nessa aula, preparar o terreno para construir o movimento browniano. Então, a gente já fez uma boa parte dessa preparação e hoje a gente vai dar uma revisada no que a gente já tem e definir o movimento browniano na aula de hoje e, com sorte, tentar definir. Talvez dê para definir essa aula mesmo, talvez no início da aula que vem. A gente vai definir o movimento browniano de um jeito mais difícil, mais custoso, mas que também vai estar muito próximo da prova do Teorema de Donsker, que é um teorema muito importante. Teria outro jeito de construir o movimento browniano mais simples, uma espécie de atalho, mas que depois ia ficar praticamente o trabalho para provar o Teorema de Donsker ia ficar inteiro ainda, sem nenhuma facilitação. Então vamos lá. Primeiro vamos revisar um pouco o que a gente já viu. Eu sei que as últimas aulas eu fiquei um pouco mudando de assunto bastante, então essa revisão acho que é importante. Primeiro, a gente está interessado no espaço C01, que é onde vai morar o nosso movimento browniano. O movimento browniano, ele é intuitivamente o que você vê quando você observa um passeio aleatório por um tempo muito longo, mas lembrando que a gente faz uma interpolação, a gente faz um reescalamento no eixo X e um reescalamento no eixo Y. Então, esses dois aspectos vão estar traduzidos, todos esses aspectos vão estar traduzidos na seguinte definição. A gente define xnt como sendo, então primeiro a gente tem aquelas variáveis que são i e d, de média zero e variância sigma quadrado. A gente tem Sn, é simplesmente a soma das n primeiras x's. Então esse é o passeio aleatório puro e simples, com tempo discreto. E aqui a gente está definindo uma versão contínua, interpolada e escalonada do passeio aleatório. Então esse é um elemento de C01, definido como 1 sobre sigma raiz de n, S da parte inteira de nt. Então, isso seria o passeio puro e simples sem interpolação, uma versão constante por partes. Você vê que a gente está escalonando por n aqui, e a gente está escalonando por raiz de n aqui. Mas a gente ainda tem que somar uma parte que é responsável pela interpolação, para que vire um caminho, de fato, em C01. A maneira com que a gente faz essa interpolação aqui é linear por partes, mas é bem pouco relevante. Desde que você não faça uma interpolação muito maluca, que junta esses dois pontos assim, qualquer coisa razoável que a gente fizer, que interpola os pontos do passeio aleatório, vai nos dar um resultado parecido. Essa é a interpolação mais fácil de fazer conta em cima dela. A gente vai ver na aula de hoje ainda por que essa interpolação tem umas propriedades interessantes. Então a gente tem agora um elemento do C01 que tem as três propriedades que a gente gostaria de ser interpolado, está em C01, né, escalonado no eixo X e no eixo Y da maneira apropriada. E agora o que a gente tem que fazer é mostrar a convergência disso. Outra coisa que a gente já viu nas últimas aulas é que xt converge fracamente para uma normal 0t. Então isso é uma primeira versão dessa convergência, que a gente viu que não é suficiente para caracterizar o limite, mas a gente viu também algo mais forte,
que é xt0, xt1 menos xt0, e assim por diante, xtn menos xtn menos 1, converge fracamente para um produto de normais, todas centradas, e de variâncias T0, T1 menos T0, e assim por diante, até Tn menos Tn menos 1. Ou seja, a gente sabe a convergência das finito-dimensionais para onde vai. Então a gente já está com material suficiente para a gente definir o que seria o movimento browniano, mesmo se a gente ainda não é capaz de mostrar que ele existe. Então, o movimento browniano ele é uma observação de um biólogo. Ele estava vendo no microscópio uma partícula de pólen na água. Essa partícula de pólen vibrava, mesmo na ausência de forças externas. O que ele documentou, achou curioso, e depois Einstein analisou de maneira bastante rigorosa, para um físico, né? E explicou que aquele movimento da partícula de pólen se devia às colisões com a água, com o líquido, os átomos do líquido onde o pólen estava flutuando. Fez várias análises heurísticas sobre como que esse movimento dependia do meio em termos de viscosidade e temperatura, e as conclusões dele foram depois, ele fez previsões corretas, e isso reforçou a teoria do átomo, de que a matéria era composta por átomos, através dessa observação que iniciou lá na biologia. Mas Brown, obviamente, não definiu o que era o movimento browniano de maneira matemática. Quem o fez foi Wiener, por isso que hoje em dia a medida que a gente está tentando construir na aula de hoje é atribuída a Wiener. Então, o que é essa medida? No fundo, eu vou primeiro relembrar o que é uma distribuição normal, que é uma coisa que a gente não fez durante o curso. É uma medida tal que, se Z tem essa distribuição, então a probabilidade de que Z seja menor ou igual a alfa, ou seja, a função característica de Z avaliada em alfa, é dada por uma integral que, obviamente, é famosa por não ser explícita, por isso que a gente ainda tem que escrever na forma primitiva, exponencial de menos u ao quadrado sobre 2t du. Então, vocês veem que quanto maior for a variância, mais achatada é essa curva, porque você está diminuindo a importância da variável que está sendo integrada. Então, tipicamente, essa é a imagem de uma normal centrada. E se você diminui o t, diminui a variância, é isso que tipicamente acontece. Então, vocês veem que, pelo menos do ponto de vista da distribuição, no início, o movimento browniano, né, converge para uma normal 0, 0, que é definida como delta de zero. E depois ele começa a ficar um pouco mais deslocalizado, cada vez mais. Você já perde informação de onde ele está. Interessante observar que a medida de deslocalização não é o desvio padrão em si, é a variância. Então, a variância está crescendo como t. Então, no fundo, é como se essa deslocalização fosse uma espécie de raiz de t. Então, não é que ele está flutuando linearmente. Quando o tempo aumenta, quando o tempo é t muito grande, ele flutua da ordem de t. Não, ele flutua da ordem de raiz de t. Assim como o próprio passeio aleatório. Então, só relembrando a definição normal, e agora a gente pode definir a medida de Wiener. A medida de Wiener é uma medida P em C01, tal que
Então, primeiro, os pontos xt, claro, sob essa medida, né? Isso daqui é só uma variável aleatória, definida no espaço C01, que é a projeção canônica, mas quando a gente fala que está sob essa medida, agora passa a ser uma variável aleatória com a distribuição. Antes era só uma função mensurável, mas aí a gente coloca essa medida e passa a ser ter uma distribuição. Tem distribuição normal 0t. E além disso, os incrementos de xt, xt0, xt1 menos xt0 e assim por diante, tem distribuição que é aquele produto T0 Tn menos Tn menos 1. Então, os incrementos são primeiramente independentes e distribuídos de acordo com a normal dada pelo intervalo em que foi feito o incremento. A variância é o tamanho do intervalo. Então, essa medida é bastante natural, vistas as contas que a gente já fez sobre o passeio aleatório. E usando o teorema central do limite e algumas propriedades da convergência fraca que a gente já sabe. Então, essa vai ser a definição que a gente vai assumir, mas é óbvio que existem várias outras definições equivalentes. Essa definição é um pouco forte. Vocês veem que a gente tem que dar uma fórmula explícita para esses incrementos. Então, para mostrar que uma coisa é medida de Wiener, a gente tem que mostrar uma coisa bem chata. Então, agora a gente vai dar uma definição mais fraca. No caso do passeio aleatório, a gente conseguiu provar isso, então ótimo. Então, mas agora a gente vai dar uma definição mais fraca, que às vezes, se você tentar mostrar que alguma coisa é a medida de Wiener, é mais fácil provar mais fraca. Agora, antes disso, vamos ver a unicidade dela, antes de mostrar definições alternativas, né? Então, antes de falar da unicidade da medida de Wiener, vamos relembrar os cilindros finito-dimensionais, o que são. Então, isso é simplesmente uma família de eventos em C01. Então, isso aqui é uma família em C01. Desculpa. Nos borelianos de C01. Lembra que a gente está sempre, nesse curso, tratando o C01 como um espaço métrico, cuja sigma-álgebra vai ser sempre a dos borelianos. Esse conjunto é dado pela pré-imagem, por uma finito-dimensional, de um conjunto A, onde primeiro a gente escolhe quantas projeções a gente quer, depois a gente escolhe o pontilhamento, e depois a gente escolhe um conjunto A, que é um boreliano de Rn. Então, essa família é a família de coisas que você pode determinar, sendo capaz de ver apenas finitas projeções da sua função contínua, no 0,1. E a gente viu dois aspectos dessa família A. Primeiro, que A determina probabilidades. O que isso significa? Que se P de A é igual a Q de A para todo A em A, então P igual a Q. Duas probabilidades em C01 são iguais se elas forem iguais nessa família. Por quê? Porque A é um pi-sistema fechado por interseções finitas e gera os fechados, então gera a sigma-álgebra de Borel do C01. Outra coisa que a gente viu é que A não é classe determinante de convergência. O que isso significa? Que existem famílias Pn, tais que Pn de A
converge como uma sequência de números reais para P de A, mas Pn não converge fracamente para P. Então, não é suficiente olhar a convergência aqui para determinar a convergência fraca. O exemplo que a gente deu disso daqui, se vocês lembram, são aquelas funções que têm um espinho perto do zero, que vai ficando cada vez mais fino, mas sempre com altura fixa. Esses espinhos delta deles é uma sequência de probabilidades que não converge para delta de zero, mas as finito-dimensionais convergem. Porque fixado uma finito-dimensional, você, a partir de um n grande, não consegue mais distinguir esse delta da função zero, só olhando finitas coordenadas. Então a gente viu essas duas propriedades de A, e é óbvio que o que a gente quer agora é usar a propriedade positiva, né? Isso é uma propriedade negativa. Você fala que A não é tão bom quanto a gente gostaria. A gente vai usar essa propriedade positiva para dizer que isso implica a unicidade da medida de Wiener. Ou seja, se P e Q satisfazem aquelas propriedades 1 e 2, então P igual a Q. Por que isso? Porque se elas satisfazem as propriedades 1 e 2, então elas têm a mesma distribuição finito-dimensional. Se você pegar um conjunto dessa família, você tem que dar um pontilhamento. Eu pego esse pontilhamento, coloco em 2 e obtenho a distribuição da P e da distribuição da Q. Elas vão ser as mesmas, porque são dadas por essa fórmula. Então, já que elas são as mesmas, vai valer essa igualdade para o conjunto A que a gente escolheu. Então, P igual a Q. Agora vamos ver outra definição alternativa da medida de Wiener. Observa que a nossa definição da medida de Wiener é uma definição que parece um pouco tola, porque o 1 está contido em 2. Então, no fundo, a gente pegou uma definição esquisita, porque a gente provou dessa maneira que o passeio aleatório assintoticamente tinha essas projeções. Mas vai ficar mais claro por que a gente usa isso, porque, na verdade, uma definição equivalente e bastante famosa na medida de Wiener é a seguinte. Primeiro, xt tem distribuição normal 0t. E segundo, xt0, xt1 menos t0, até xtn menos xtn menos 1 são independentes. Então, vocês veem que aqui a gente tem que elas são independentes, porque a gente está dando explicitamente qual que é a distribuição, e é uma distribuição produto, mas aqui a gente só pede que sejam independentes. Então, aqui fica muito mais natural quebrar em 1 e 2, porque o 2 não implica 1, obviamente, e o 1, como vocês podem ver aqui, é a única hora que a gente descreve de fato qual que é a distribuição. Então, essa definição é muito melhor para provar que algo é uma medida de Wiener. Enquanto essa definição é ótima quando você já sabe que uma coisa é medida de Wiener e você quer fazer alguma conta. Então é óbvio que se a gente tem uma definição fraca, boa para provar, e uma forte, boa para usar, a gente quer mostrar que elas são equivalentes. É isso que a gente vai fazer agora. Então, proposição.
definição 1 é equivalente à definição 2. É óbvio que a ida é fácil de verificar, porque a ida implica o fato dela ser uma distribuição produto com distribuição específica é fácil de provar. E a volta, a única coisa que a gente tem que ver é que xt menos xs tem distribuição normal 0t menos s. Por quê? A gente já sabe que elas são independentes, a única coisa que a gente não sabe é a distribuição de cada coordenada. Se a gente souber a distribuição de cada coordenada, a distribuição do vetor xt0, xt1 menos xt0, assim por diante, vai ser o produto das coordenadas, a distribuição das coordenadas. Então, basta ver isso daí. Como que a gente vê isso? Primeiro, observa que xt tem distribuição normal 0t. Isso faz parte de 1. Além disso, xs tem distribuição normal 0s. Aqui vamos observar que t é maior ou igual a s. Então, a gente está nesse contexto aqui. As duas são normais com variância igual ao tempo. Observa também que isso daqui é independente de xt menos xs. Isso faz parte de 2. 2 da definição 2. A definição 2 pede essa independência em particular. Então, como que a gente pode usar isso para concluir alguma coisa? A gente sabe que duas normais, então que uma distribuição y normal 0t e uma z normal 0t menos s independentes, então y mais z tem distribuição normal 0t. Tá, como que a gente pode concluir isso? Dependendo do curso de probabilidade 1, isso foi feito no curso de probabilidade 1. No fundo, o que a gente está falando é muito fácil de observar via funções características. Então, vamos lembrar qual que é a distribuição, a densidade de y e z era uma exponencial de menos u ao quadrado sobre 2t, sobre raiz de 2πt. Isso é a distribuição... desculpa, que eu errei, que é S. É o menor e o incremento. Então, isso daqui é S. E aqui, S. E a gente, quando faz uma soma de variáveis independentes, o que a gente faz é multiplicar as funções características. Então, isso é um dos caminhos para se provar o teorema central do limite na reta. Então, a gente lembra que a função característica de uma gaussiana é uma gaussiana também, troca só os parâmetros. E quando a gente multiplica, esses termos aqui vão somar. Os termos vão para o numerador e vão somar. Então, esse é um jeito de lembrar. Outro jeito de lembrar é simplesmente lembrar, ao invés de fazer a conta, simplesmente lembrar que esse produto tem que ser uma normal. Quando a gente soma duas normais, por essa mesma conta de função característica, a gente sabe que isso aqui tem que ser uma normal também. A esperança dessa é zero, a esperança dessa é zero. Então, a esperança da soma tem que ser zero. A variância dessa é S, a variância dessa é T menos S. Elas sendo independentes, a variância tem que ser a soma. Então, esse é um outro jeito de ver. Eu tenho um terceiro jeito de ver, que é usando o teorema central do lembra que a gente pegou, por exemplo,
aquela conta do xs e xt, a gente viu que, n, né? A gente viu que esse pode ser obtido como um limite de coisas que têm essa distribuição. Esse pode ser um limite, a subtração dos dois é um limite de coisas que têm essa distribuição. E esse daqui tem essa distribuição. Então, usando o fato que a gente já sabe que xsn, xtn menos xsn converge fracamente para o produto 0s, 0t menos s. E além disso, xt converge para normal 0t. Então a gente sabe que, como esse daqui é dado pela soma dessas duas coordenadas, então o limite também é dado pela soma dessas duas. Então um jeito bastante... dá uma volta enorme para concluir a mesma coisa, mas então eu não dei detalhes de nenhuma das provas, mas a gente tem 3 provas de que a soma de duas normais é dada pela normal cuja variância, normais independentes, é dada por um normal cuja variância é a soma das variâncias anteriores. Então, via função característica é fácil, é uma conta, mas também pode lembrar disso e ver que se esse mais esse é esse, então o limite também tem que satisfazer. Em que isso ajuda a gente, né? A gente sabe que a gente sabe mais ou menos o oposto do que a gente gostaria. A gente gostaria de ver que xt menos xs tem distribuição no limite normal 0t menos s. E o que a gente sabe é um pouco o contrário, que se y tem essa distribuição, isso a gente sabe. Isso está bem parecido com 1, né? Está aqui. Uma coisa tem a distribuição que a gente quer provar no final. Então, a soma tem uma distribuição que a gente também sabe. Está aqui. Então, a gente está um pouco usando o contrário do que a gente quer. Mas uma coisa interessante de observar é que, primeiro, as funções características de todos esses elementos são sempre diferentes de zero. E como essa função característica, φ de y mais z, é igual a φ de y vezes φ de z, por ser uma soma de independentes, então a que a gente gostaria, que é z, é a razão de y por y mais z. Desculpa, o contrário. Y mais z sobre z. Y mais z sobre y. Por que a gente pode ir daqui para cá? Porque as funções características são gaussianas, são sempre diferentes de zero. Então a gente pode dividir. Então vamos lembrar o que a gente... como que a gente pode concluir? A gente sabe que xs tem a distribuição y, xt menos xt tem a distribuição de y mais z, e eles são, xs é independente, que está aqui, né, de xt menos xs. Então, qual que é a distribuição de xt menos xs? Xt menos xs tem a distribuição de xt dividido pela distribuição de xs. Tá? Como xt é igual a xs mais xt menos xs, e esses dois são independentes, então a distribuição, a função característica de xt é o produto da função característica de xs com a função característica de xt menos xs.
Então, aqui é importante observar que essa a gente não conhece, mas não é essa que a gente vai passar para o denominador. A gente vai passar para o denominador é essa, que é diferente de zero. Então, a função característica de xt menos xs, que é o que a gente quer, é a função característica de xt dividido pela função característica de xs. Ótimo. Então, quem que é a função característica de xt menos xs? Xt tem a distribuição de y mais z. Xs tem a distribuição de y. Então, a gente já sabe que a distribuição da razão, a razão é a função característica de z, que é isso daqui. Então, a gente conclui que isso daqui tem distribuição normal 0, t menos s. Tá, então, é uma conta sobre funções características, mas no fundo é fácil ver que a definição 1, que é mais forte, é equivalente à definição 2. Tá, agora a gente está num dilema. A gente sabe que as xt0n xt1 menos xt0n xtn menos 1, desculpa, tn menos xtn menos 1 n, aqui é k, desculpa. Acho que eu devo ter misturado esses dois índices em algum lugar aí para trás. A gente sabe que isso converge para uma normal 0t0, tk menos tk menos 1. Tá? Então a gente tem a convergência das finito-dimensionais, mas a gente sabe que os cilindros não são classe determinante de convergência. Então isso não implica que os nossos passeios aleatórios convergem quando normalizados e interpolados para a medida de Wiener. Por que isso seria interessante? Porque observa que a gente ainda nem provou que existe uma medida de Wiener. A gente definiu, falou, olha, se uma probabilidade no C01 satisfaz 1 e 2, a gente chama ela de medida de Wiener. E essa definição é única. Se tiverem duas coisas satisfazendo isso, elas são iguais. Então, boa definição até agora, exceto que a gente não sabe que ela existe. Talvez não exista nenhuma distribuição em C01 satisfazendo 1 e 2. Se a gente tivesse que essa convergência acontece nesse nível, xn converge para algum x, e agora eu estou falando de como elementos de C01, porque esses aqui são elementos de RK, mais um. Mas agora a gente está falando de um espaço muito mais complicado, C01. Se a gente tivesse convergência fraca nesse espaço, a gente teria que esse limite tem essa distribuição dos finitos dimensionais, então é a medida de Wiener. A gente não sabe nem que, nenhuma das coisas, nem que existe a medida de Wiener, nem que vale essa convergência. Como eu disse antes, tem outros jeitos de provar a existência do limite que não seja via essa convergência. Mas a gente quer também mostrar essa convergência, que é o teorema de Donsky. Então a gente quer as duas coisas, quer mostrar que existe e quer mostrar a convergência. Então esse é um caminho natural, já mostra tudo de uma vez. Vamos lembrar uma revisão do que falta. Primeira observação. Basta mostrar que xn, aquela família, é rígida. Uma família rígida de elementos aleatórios aqui. Por que isso é suficiente? Porque se ela for uma família rígida, então, para toda xnj, existe xnjk que converge para alguém. Mas as finito-dimensionais, isso aqui é uma função contínua, que pega um elemento desse e te dá essas projeções, é uma função contínua. Então,
A gente sabe que quando a gente aplicar a medição, essa projeção aqui e aqui vai convergir também, porque a projeção é contínua. Então, xt0, njk, xt, k já foi usado, tl, vamos colocar aqui jl, tk menos xtk menos 1, converge, njl, converge para xt0, xtk menos xtk menos 1. Então, essa convergência implica essa convergência. Então, a gente sabe que, primeiro, esse elemento, se você me der qualquer subsequência, tem uma subsequência que converge, e esse elemento é a medida de Wiener. Porque a gente já sabe que isso aqui converge para cá. Então, se converge para cá, é porque esse cara aqui tem a distribuição da medida de Wiener. Então, ótimo. Se a gente conseguir mostrar a rigidez, a gente pega qualquer subsequência convergente e constrói a medida de Wiener. Além disso, a gente já sabe que isso daqui caracteriza a medida de Wiener. Ela é única. Então, para qualquer subsequência, existe uma subsubsequência que converge e o limite é único. Então, xn converge para x. Então, realmente, basta mostrar a rigidez da sequência. E a gente já parou um tempo para falar de rigidez de sequências em C01. C01 é um espaço particular que a gente conhece bastante a compacidade lá, via as Collier-Zeller. E então a gente já conhece uma caracterização das sequências rígidas lá. Então vamos escrever. Então, nas últimas aulas a gente viu que se valem dois pontos. Então, para todo eta existe um A tal que existe um A e um N0 tais que para todo N maior ou igual a N0, a probabilidade N de x0 ser maior do que A é menor ou igual a eta. Então, essa é a primeira parte da rigidez, da caracterização de rigidez no espaço C01. Se vocês lembrarem, tem a ver com a rigidez do primeiro ponto. Isso aqui é essencialmente falando que o primeiro ponto, x0, se você olhar, esquecer que é uma família de funções e olhar só para a primeira projeção, que ela é uma família rígida de variáveis aleatórias na reta. E isso está ligado, óbvio, com a primeira condição de Collier-Zeller, que o primeiro ponto tem que ser limitado. Aqui a gente não pede limitado, mas pede limitado com alta probabilidade. E a segunda condição, que a gente viu no corolário da última aula, é que se para todo epsilon e eta maior do que zero, existe um delta tal que então, no fundo, a gente está pedindo, então, se valem isso, então, Pn, como família, é rígida. Então, o que é a segunda parte?
obviamente tem a ver com a equicontinuidade, mas a gente massageou um pouco essa definição com uma sequência de 2 teoremas e um corolário, para falar que a gente não quer uma equicontinuidade com um monte de supremos globais aqui. A gente quer só olhar para uma coisa quantitativa, tá? Então a gente não quer que a probabilidade só vá para zero, mas a gente quer que para qualquer S entre T e T mais delta, desculpa. Então você fixa um T, e aqui nesse intervalinho S entre T e T mais delta, então é uma coisa local, a função não oscile demais. Mas não oscilar demais é quantitativo. A gente não está só pedindo que essa probabilidade vá para zero. A gente até viu, por alto, um contra-exemplo de que isso daqui, sem esse 1 sobre delta, não é suficiente para mostrar a rigidez. Tem a ver com aquela função que faz um espinho, mas o espinho é posicionado de maneira aleatória. Então, se você usar aquele espinho posicionado de maneira aleatória, a probabilidade desse sup ser maior do que epsilon vai ser a probabilidade do espinho cair no intervalinho que você está olhando. Pode ir para zero, mas não vai cair para zero mais rápido do que 1 sobre delta. Cai essencialmente a mesma velocidade que 1 sobre delta. Então, isso aqui não vai para zero, vai ficar constante. Então, isso daqui é a melhor simplificação que a gente conseguiu para equicontinuidade, sem falar ainda de que a gente está falando de um passeio aleatório. Então, a partir de agora, a gente vai conseguir simplificar isso aqui um pouquinho mais, porque a gente sabe que isso daqui vem de um passeio aleatório, então tem um monte de incrementos independentes aqui, e a gente vai conseguir essencialmente tirar esse para todo T aqui, trazer esse intervalo para cá, porque não importa se a gente está olhando para cá ou para cá num passeio aleatório, porque eles têm incrementos independentes. Então a gente vai conseguir tirar esse T, trazer o sup para cá, e vai conseguir escrever isso em termos de S, ao invés de escrever em termos de X, porque X, vocês lembram que tem uma fórmula esquisita. Tem um termo com S parte inteira, depois tem uma interpolação. A gente vai conseguir limpar isso usando agora que a gente está falando do passeio aleatório e ter uma expressão ainda mais simples. Mas esse teorema é geral, vale em C01. Então, definição. Uma família C1, C2 e etc. de variáveis aleatórias é dita estacionária se esse vetor C1, C2 tem a mesma distribuição do vetor se S mais 1 e assim por diante. Então, em particular, os Cis que a gente estava olhando, que definem o passeio aleatório, que são identicamente distribuídos e independentes, satisfazem isso, porque esse vetor é um vetor produto identicamente distribuído e esse é um vetor produto também identicamente distribuído com a mesma distribuição. Então, famílias e IDs são estacionárias. Agora a gente vai enunciar um lema que eu sei que é um pouquinho técnico, mas é aquela tradução que eu prometi da equicontinuidade para o caso de passeio aleatório. E a gente nem vai usar que é um passeio aleatório ID, a gente só vai usar que é um passeio aleatório estacionário. Então, se I for estacionário, então
Se o limite, quando o lambda vai para infinito, do lim sup em n dessa probabilidade sei que é feinho, então xnt, aquela família que a gente definiu usando isso daqui, é uma família rígida. Então vocês veem que agora a gente está começando a ter uma condição meio feinha, mas uma condição única e simples, porque ela só fala do passe aleatório, não fala da versão interpolada escalonada, x, só fala do passe aleatório, implica que essa família lá no C01, que foi definida interpolando e tudo mais, é rígida. Vocês veem que ela guarda aquela coisa quantitativa aqui na frente, que faz o papel do 1 sobre delta, mas a gente fez uma troca de variáveis aqui. E também tem um máximo, mas o máximo agora não tem, ele começa no zero, de 0 até n, não tem mais aquele máximo que fica de t até t mais delta, é só de 0 até n. E aqui tem uma formulinha, que tem uma raiz, porque tem que ter, é o que aparece quando a gente faz a conta. Não é nada de outro mundo isso, mas e é muito parecido com o último corolário, mas é muito útil para a gente provar a rigidez do passe aleatório. Então, prova. Para provar esse lema, primeiro a gente vai observar que a condição 1 da rigidez, aquela que fala que para todo eta existe um A e um N0, tal que, isso é óbvio, porque a probabilidade do x0 ser maior do que 1, então eu vou escolher A igual a 1, é zero, porque x0 é zero quase certamente para aquela definição nossa, né? Xnt é 1 sobre sigma raiz de n S parte inteira de nt mais... Se vocês olharem, aqui tem um nt menos parte inteira. Isso daqui é zero, se o t for igual a zero. Isso daqui é zero, se o t for igual a zero. Então isso daqui é zero quase certamente, não tem o que olhar na parte 1. O primeiro ponto da nossa função aleatória é zero quase certamente, é uma sequência de variáveis rígida. O 2 pede que a gente construa aquela família vocês lembram que a gente particionava até tk, o intervalo 0,1, com ti menos 1, maior ou igual a delta, para a gente... Era uma das partes da prova daquele corolário. Vamos ver qual que era a prova daquele corolário? Se a gente tivesse 0, um pontilhamento desse tipo, com ti menos 1 maior ou igual a delta. Então a gente tem um pontilhamento que é espaçado o suficiente. Então a probabilidade do módulo de continuidade ser maior do que 3ε era menor ou igual à soma da probabilidade Deixa eu escrever aqui embaixo, porque não sei se está cortando aí no vídeo.
Então era isso daqui que a gente usava para provar o corolário. Mas a gente vai usar, na verdade, esse enunciado porque a gente quer escolher TIs especiais que sejam múltiplos de 1 sobre n. Porque se a gente escolhe os TIs como múltiplos de 1 sobre n, a fórmula de xTi fica muito mais simples. Então eu escrevi só o corolário, mas no fato a gente vai precisar dessa fórmula. Então, isso daqui que vai ajudar a gente a provar a rigidez. Então, escolha M. Então, M, na verdade, depende de N. Qual que é o N no superescrito de X, né? Quantos passos o nosso passeio aleatório deu. Mas a gente vai escrever só M daqui para frente e fica implícito que ele depende de N. E ele é definido como a parte inteira superior de ΔN. O que é esse símbolo aqui? É o menor inteiro que é maior ou igual a isso. Tá? Então, se você tiver aqui ΔN e aqui forem os inteiros, isso daqui vai ser a parte inteira superior de ΔN. Tá. Por que a gente vai definir esse M? A gente gostaria de ter alguma coisa que parece com ΔN, mas que seja inteira, porque vai ser o nosso passo entre TI menos 1 e TI. Então, TI também depende de N, mas a gente vai, às vezes, omitir essa dependência. É simplesmente MI sobre N. Então, qual que é a vantagem de fazer essa coisa de maneira um pouco indireta? Primeiro, aqui em cima, a gente tem um inteiro. Então, isso daqui é um múltiplo de 1 sobre n, o que é ótimo porque x de ti vai ser escrito como simplesmente um s, ti, vezes n. Então, não vai precisar daquele termo de interpolação, o que é ótimo para a gente. Então, essa é a primeira vantagem. A segunda vantagem é que isso daqui, m sobre n, converge. Então lembra que m depende de n, né? Converge para delta. Quando a gente divide essa parte inteira por n, o n não vai, a parte inteira não vai contar muito, vai ser no fundo como se estivesse cancelando os dois n's e vai assintoticamente convergir para delta, porque isso daqui está a distância no máximo 1 de delta n sem a parte inteira. Então a gente tem alguma coisa que está crescendo essencialmente de delta em delta, tá? E sempre maior ou igual a delta, porque a gente pegou a parte inteira superior. Então TI menos TI menos 1 é maior ou igual a delta, ótimo, tá? Nosso desejo aqui, mas é de fato parecido com delta, o mais parecido que a gente consegue, ainda mantendo esse cara como sendo um múltiplo de 1 sobre n. Então vamos lá. Então a gente tem esse pontilhamento, TIs, e quantos pontos tem no pontilhamento? Kn é o número de TIs n que pertencem ao 0,1. É o número de pontos do pontilhamento que ainda não estourou o seu intervalo. Isso daqui converge, Kn sobre, não, Kn, então Kn a gente pega esses saltos aqui, Ti
menos TI menos 1 é M sobre N, porque o TI é só botar um I aqui. Então esse é o incremento. Então o Kn é da ordem de N sobre M. Então, em particular, é menor ou igual a 2 vezes isso. Então isso daqui converge para 2 delta. Desculpa, 2 sobre delta. Tá? M sobre N converge para delta, N sobre M converge para 1 sobre delta. Então, o número de passos que a gente precisa dar para cobrir, como os passos são mais ou menos da ordem delta, o número de passos é mais ou menos 1 sobre delta. A gente não precisa de nada muito preciso, só manter que é da ordem de 1 sobre delta. Então agora a gente pode estudar esse limite aqui, essa probabilidade, usando os nossos TIs que a gente definiu. Então, usando essa definição de TI, vamos analisar quem que é esse supremo. Primeiro, então, soma, a gente sabe que a probabilidade da variação do módulo de continuidade ser maior ou igual a 3ε é menor ou igual a soma até Kn Então isso é o que a gente sabe. E agora vamos tentar começar a limitar essa soma. Primeiro, o número de termos é menor do que 2 sobre delta. Eu falei que converge para 2 sobre delta, mas de fato é menor que 2 sobre delta para todo n. Ou para n grande o suficiente, né? A gente só precisa disso para n maior ou igual a n0. Então isso aqui a gente consegue cotar por 2 sobre delta, não tem problema. Essa probabilidade, agora a gente tem uma expressão, eu vou até repetir ela aqui. Mas é o maior de todos os termos da soma, né? É o máximo em I dessa probabilidade. E agora, o que a gente queria era tentar usar o fato de que o TI menos 1 e o TI têm uma expressão boa, porque eles são múltiplos de 1 sobre n. Então, o que isso vai dar? Aqui a gente tem o xs mesmo. E aqui a gente tem o x m i menos 1 sobre n. Essa que é a expressão do TI. M i sobre n, m i menos 1 sobre n. E agora ficou legal que a gente vê que o que acontece nesse intervalo entre m i menos 1 sobre n, m i sobre n, e o que acontece nesse intervalo, mi sobre n e m i mais 1 sobre n, é indistinguível. A gente está falando de incrementos estacionários. Essa é uma hipótese do lema. Então, o que acontece aqui, esse supremo, quando a gente está considerando um intervalo ou outro intervalo, é igual. Então, a gente pode esquecer esse máximo e, na verdade, escolher qualquer um dos intervalos para tomar. Então, a gente vai escolher o primeiro intervalo.
Então a gente escolhe o intervalo i igual a 1, que vai dar 0. E aqui fica xs, simplesmente. Olha como que já melhorou nossa vida o fato que a gente não está mais trabalhando com o teorema geral em C01, mas sim com medida estacionária. A gente esqueceu essa coisa que acontece em todos os intervalos, focou num intervalo só e deixou de trabalhar com incremento e passou a trabalhar só com uma variável. Outra vantagem de trabalhar com uma variável só é que agora a gente pode escrever x em termos de s. Então vamos lá, a gente está olhando aqui para um x que vai até m sobre n, e tomando o supremo aqui. Olha que interessante. Qual que é uma propriedade boa da interpolação linear? Quando a gente tem... Lembra que isso daqui é um inteiro, tá? Então isso daqui, essa interpolação linear termina aqui e começa outra coisa. O supremo dessa função contínua aqui, ele é igual ao máximo da função nos pontos da forma 1 sobre n. J sobre n. Porque a interpolação linear não pode criar um máximo que não seja nos extremos. A função linear é uma função harmônica, os máximos têm que estar nos extremos. Então, esse supremo é igual ao máximo de j menor ou igual a m de xj sobre n maior ou igual a epsilon. Então agora a gente está olhando só para um máximo discreto e de coisas da forma 1 sobre n, que é maravilhoso, porque agora a gente pode escrever isso em termos de s. Isso daqui é exatamente Sj sobre sigma raiz de n. Agora, essencialmente, a gente terminou. A única coisa que a gente tem que fazer é uma mudança de variáveis esquisita. A gente tem que passar, ó, esse máximo aqui, a gente pode simplesmente passar o delta, o sigma raiz de n para cá. Então fica epsilon sigma raiz de n. Aqui a gente tem uma... Por que a gente tem que fazer uma mudança de variáveis, né? Eu gostaria de simplesmente falar que isso tem que ir para zero, isso nos dá rigidez. Porque a gente sabe que se isso daqui é menor, para todo zeta, isso daqui é menor, existe um epsilon, desculpa, para todo epsilon e zeta existe um delta tal que isso é menor do que zeta. Para todo zeta e epsilon existe um delta tal que isso daqui é menor do que zeta, então a função é rígida, a família é rígida. Vocês veem que aqui a gente tem uma mistura de muitos parâmetros, delta, m, epsilon, n, e eles estão amarrados. O m, por exemplo, é uma função de n. Então por que a gente está mantendo esses dois? A gente tem que fazer essa mudança de variáveis para manter o mínimo de coisas, de parâmetros livres aqui. Esse parâmetro não é livre, a gente não queria misturar m com n. E aí fica a pergunta, a gente quer manter o m ou manter o n? Como o m vai ser o tanto de termos da soma que a gente está olhando, e o n é um negócio potencialmente grande que a gente não liga tanto, a gente vai manter o m e vamos eliminar o n. Então isso daqui a gente elimina. Deixa eu passar para o lado de lá. Então a gente tem 2 sobre delta, probabilidade. Então a gente gostaria de eliminar o n, lembrando que m
é igual a delta n parte inteira superior. Então, o n é menor ou igual do que m sobre delta, porque o m é maior ou igual do que delta n. Então, n é menor ou igual a m sobre delta. Então, a probabilidade de ser maior do que n é menor ou igual à probabilidade de ser maior do que m sobre delta. Peraí. Não, contrário. Probabilidade de ser maior do que isso... não. Então, eu quero falar que que n é maior do que isso daqui. Então, a probabilidade de ser maior do que n, se a gente for maior do que n, a gente é maior do que isso. Então, a probabilidade de ser maior do que n é menor do que a probabilidade de ser maior do que isso. Então, a primeira vantagem disso é que a gente desapareceu com o n. Agora só tem n. E agora a gente vai introduzir aquele lambda que aparece no enunciado aqui, ó. Simplesmente com lambda igual a epsilon sobre 2 raiz de 2 delta. Então vamos ver o que está acontecendo aqui. Delta é igual a lambda ao quadrado no denominador, 2 epsilon ao quadrado. É isso? Isso. Desculpa. Então Então, quando a gente substitui delta por aquela fórmula ali, a gente vai obter um 4, 2 com 2, lambda ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, e aqui você vê que a raiz de 2 delta epsilon está aqui, vai virar um lambda, mas ainda sobra o sigma e ainda sobra o raiz de n, que é o que está aqui. Aqui vocês veem que talvez o ideal seja escrever m aqui, porque esse m não é exatamente o nosso n original, é uma outra variável. Então, de fato, a gente tem, se o limsup disso daqui vai para zero, o limsup com 4 epsilon ao quadrado antes também vai para zero. Mas a gente ainda não viu, não terminou a prova desse lema. A única coisa que a gente viu, e eu vou escrever de novo, é que aquela coisa que tem a ver com a variação total é cotada por isso daqui. Até isso a gente viu. Então vamos concluir que de fato isso dá rigidez. Então a gente sabe que a probabilidade da variação total ser maior ou igual a 3 epsilon é menor ou igual àquela fórmula esquisita, 4 lambda ao quadrado sobre epsilon ao quadrado, probabilidade isso, onde m é igual à parte inteira de delta n, lambda é igual a epsilon sobre raiz de 2 delta. Então, o que a gente tem naquele teorema lá de trás que dá a rigidez? Que se a parte 1 da rigidez do ponto zero, isso daqui está ok. Essa parte a gente não precisa olhar. Mas agora a parte 2 é, se para todo epsilon e eta maior do que zero, existe um delta tal que, desculpa, delta e n0
tais que a probabilidade essa probabilidade é menor do que eta, então rígida. Essa família aqui é rígida. Agora a gente só tem que ver como que isso se relaciona com aquele limite em lambda do lim_sup em m que está no enunciado do lema. Se o limite, quando lambda vai para infinito, do limite, quando m vai para infinito, desculpa, do lim_sup quando m vai para infinito, dessa probabilidade, é igual a zero, então quer dizer que para todo eta existe um lambda zero tal que o lim_sup em m é menor ou igual a eta. Porque se esse limite em lambda é zero, para todo eta esse lim_sup vai ficar menor ou igual a eta. Então, existe esse n0 aqui também, porque na verdade a gente quer que esse limite seja não menor do que eta, mas menor do que... vamos colocar eta aqui, vamos colocar aqui o tal 4 sobre epsilon ao quadrado. É o mesmo enunciado se eu colocar o 4 sobre epsilon ao quadrado ou se eu não colocar o 4 sobre epsilon ao quadrado. Então, isso daqui é menor ou igual a eta para todo lambda grande o suficiente. Agora, o que lambda grande o suficiente tem a ver com delta pequeno? É exatamente a mesma coisa, né? Se eu escolhi um lambda, se isso é pequeno para lambda grande, quer dizer que se delta for pequeno, isso daqui é pequeno. E quando m vai para infinito, n vai para infinito. Porque m é linear em n. Então eu posso trocar esse existe um n0 por existe um m0 aqui. Então, essencialmente, o que eu estou querendo dizer é que quando o delta vai para zero, o lambda vai para infinito. Quando m vai para infinito, n vai para infinito. As duas coisas são equivalentes. Então, a gente pode trocar para todo eta, existe um delta e um n0. Para todo eta, existe um lambda e um m0. Então, isso daqui é o termina a prova. Tá, eu sei que essa prova é uma prova pesada e já é o terceiro lema que a gente prova tentando simplificar rigidez no espaço C01. Mas eu queria chamar a atenção para como que agora a gente está perto de provar a rigidez do passeio aleatório escalonado. A gente fez um monte de mudanças de variáveis, a gente parou de olhar para equicontinuidade lá no meio do intervalo e tal, e está olhando só para o máximo aqui no comecinho do passeio aleatório. Tem uma expressão que tem uma raiz e uns lambda ao quadrado, mas isso não importa. O que importa é que a gente tem só que avaliar o máximo de um passeio aleatório. E isso, eu não sei se vocês... Depende do curso de probabilidade 1. Talvez vocês tenham visto, por exemplo, a lei dos grandes números de Kolmogorov. Lá tem um teorema de Kolmogorov que cota o máximo entre passeios aleatórios. Tem um passeio aleatório, isso aqui é o máximo que ele atinge até o tempo m. Essa variável é estudada, por exemplo, lá no teorema de Kolmogorov. O teorema de Dubh, que é outro teorema que a gente vai ver nesse curso, cota o máximo entre passeios aleatórios. O teorema de Etemad, que é o teorema que a gente vai enunciar daqui a pouco, cota o máximo de passeios aleatórios. Então, o que eu queria dizer é que, apesar de que a gente trabalhou muito, a gente chegou numa expressão que simplesmente está falando de um máximo de passeios aleatórios. Essa é uma variável bem entendida. Tem vários teoremas estudando o máximo de passeios aleatórios.
E o mais conveniente para a gente usar agora, que não precisa de supor quase nada, é o teorema de Etemadi, que dá uma cota super boa para esse máximo e termina essencialmente a prova da existência da medida de Wiener e do teorema de Donsker ao mesmo tempo. Agora, interessante, esse máximo, ele é chato porque ele está dentro da probabilidade. A gente não quer falar que se o máximo é maior que alguma coisa, então existe alguém que é maior que alguma coisa e usar a cota da união, porque a gente vai ganhar um M aqui que é muito ruim para mostrar que isso é pequeno. Então a gente não quer simplesmente falar que o máximo é menor ou igual à soma, a probabilidade do máximo ser maior é menor ou igual à soma da probabilidade de cada termo ser maior. A gente quer uma coisa mais sofisticada sobre o máximo de passeios aleatórios. Isso vai ser bastante simples porque o teorema de Etemadi simplesmente pega esse máximo e joga para fora. Quase isso que ele faz. Ele bota uma constantezinha aqui e ali, mas o que é legal dele é que ele simplesmente joga o máximo para fora sem virar uma soma. A cota da união poderia pegar esse máximo e botar uma soma aqui em todos os K's, mas a gente não quer, porque a gente vai ganhar um M aqui que é horrível. Só joga o máximo para fora e bota um 3 lá. Então essa que é a sacada do teorema de Etemadi. No fundo, todos esses teoremas sobre máximo de passeios aleatórios, e a gente vai ver outros nesse curso, pelo menos mais 2, todos eles têm um sabor de dizer que o máximo de um passeio aleatório é mais ou menos se comporta mais ou menos como passeio aleatório. Então, sejam psi I e Ds e Sn o passeio aleatório de incrementos psi. Então, a probabilidade do máximo ser maior do que 3α é menor ou igual a 3 vezes o máximo da probabilidade. Acho melhor usar K essa parte do curso. Então, aquilo que eu prometi, no fundo, só tira o máximo da probabilidade sem virar uma soma. E, ups, eu estou escrevendo 3 como epsilon. E tira esse 3 também. É uma coisa engraçada. Você tira o máximo e tira esse 3 também. A prova desse teorema é muito bonita, é muito geométrica e simples. No fundo, tem a ver com a marcovianidade desse processo, mas não vou usar nada de marcovianidade na prova. A gente tem um passeio aleatório que dura até o tempo n. Né? A gente não está interessado no que acontece depois de n. Então tem esse passeio aleatório aqui. Então a gente quer olhar para a probabilidade do máximo dele estar acima de 3α. E a gente quer relacionar com a probabilidade dele estar acima de 3α em um ponto fixo, um ponto determinado que foi escolhido antes de olhar para a probabilidade. Então aqui é o máximo olhando para todos os pontos, e aqui é fixa um ponto, qual é a probabilidade dali ele está grande. Tá, como que a gente olha para essa probabilidade? Essa probabilidade, ela pode ser quebrada em 2 casos. Primeiro, vamos definir t, que é uma variável aleatória. É o primeiro ponto onde SK é maior ou igual a 3α. Então, o primeiro ponto que você passou de 3α. Se esse máximo é maior ou igual a 3α, então t está bem definido.
E a gente pode cotar essa probabilidade em dois termos. Primeiro, ou aqui no final a gente está maior do que alfa. Então aqui é a altura alfa. E isso daqui está ótimo. Se a gente terminar fora do intervalo menos alfa-alfa, então tá bom, porque é um exemplo dessa cota que a gente quer. Isso aqui é o que a gente quer, né? Isso daqui é o que a gente sabe provar. Então, isso daqui está aqui. Vai ser um dos três termos que a gente vai aparecer. A outra possibilidade é que não, a gente de fato cruzou uma altura maior do que 3α, maior ou igual a 3α, no T, mas depois terminou aqui. Terminou dentro do intervalo menos alfa-alfa. É isso que a gente vai escrever aqui, ó. A gente vai somar todos os T's entre 1 e N. A probabilidade da gente ter sim cruzado 3α exatamente no K, mas o Sn foi menor do que alfa. Tudo bem? Então esse é esse desenho. A gente cruzou no T igual a K e depois a gente foi lá para baixo. Pode ser essa figura invertida também, né? Porque que é tudo valor absoluto. Mas a gente cruzou lá em cima de 3α e depois voltou para o intervalo menos alfa-alfa. O que é interessante é que essa probabilidade aqui, ela pode ser analisada em dois momentos. Primeiro a gente foi até o tempo t igual a k, depois desse k até o final a gente fez alguma coisa. E olha aqui, nesse intervalo aqui, a gente também teve que cruzar uma distância grande. Para ir de mais do que 3α para menos que alfa, a gente teve que cruzar um intervalo de tamanho alfa. Então, isso daqui, vou repetir o primeiro termo. A gente consegue escrever como a probabilidade de T ser igual a K e Sn menos Sk é maior ou igual a 2α. A gente consegue cotar, se isso daqui aconteceu, então é porque entre K e N a gente andou mais do que 2α. Isso está com a cara boa, porque a gente sabe que o passeio aleatório tem incrementos independentes. Então isso daqui é Sn menos K, tem distribuição Sn menos K. Então a gente fica tentado a cotar isso daqui por algo parecido com isso. Mas a gente não quer fazer isso ainda, porque senão vão ficar N termos, a gente vai ter um N aqui, que não é o que a gente queria desde o início. Se fosse com N aqui é fácil. O que a gente quer é lembrar que isso daqui é uma probabilidade. T é uma variável aleatória que vai assumir algum dos valores K. Se a gente esquecer isso aqui, a soma em K de T igual a K é 1. Então não era para ter um N aqui mesmo, era para ter um 1. Então vamos continuar aqui no outro quadro. A gente tem probabilidade de Sn maior do que alfa mais T igual a K, Sn menos Sk maior ou igual a 2α. Tá, agora o interessante é que Sn tem incrementos independentes. Então o que acontece para determinar isso daqui só depende de S0 até Sk. Se eu souber S0, S1, S2 até Sk, eu sei T igual a K. Então isso daqui é mensurável com respeito às primeiras K variáveis. Isso daqui, então, em particular, é mensurável com respeito às Xi1 até Xk. Isso daqui é mensurável com respeito a Xk mais 1 até Xn. Como isso daqui é independente disso, a gente pode quebrar aquela soma
vira a probabilidade de T igual a K vezes a probabilidade de Sn menos Sk maior ou igual a 2 alfa. Agora sim, a gente conseguiu quebrar, e esse daqui tem a mesma distribuição que Sn menos K, na verdade, deixa eu apagar o lema aqui. Na verdade, um outro jeito de cotar isso aqui, que é o que está no livro, é probabilidade de Sn maior do que alfa ou Sk, desculpa, tá, entendi. Isso. Então, se isso daqui é maior que 2 alfa, ou esse é maior do que alfa, ou esse é maior do que alfa. Porque se ambos forem menores, estritamente menores que alfa, pela desigualdade triangular, isso aqui não pode ser maior ou igual a 2 alfa. E ambos são menores ou iguais ao máximo de K menor ou igual a N Esse é menor ou igual a isso, porque é um dos elementos dessa soma, esse também é um dos elementos dessa soma. Então, essa soma é menor ou igual a 2 vezes. E esse aqui também tem um termo. Aí aqui, isso daqui soma 1. E aqui tem outro termo que é menor ou igual a isso. Então, dá tudo menor ou igual a 3 vezes o máximo. K menor ou igual a N da probabilidade. Então, sai o máximo, sai o 3. E esse é o ETMAD. Então, agora a gente está pronto para provar que existe a medida de Wiener. Então, para a gente mostrar a existência da medida de Wiener, eu disse que bastava mostrar que Xn é rígida. Se a gente mostrasse que XNT era rígida, a gente concluía o teorema, porque a gente sabia que existia um XNJ que convergiria para alguém, e essa convergência implica que as finito-dimensionais convergem, então isso aqui teria as distribuições da medida de Wiener. Mas, lembra que isso daqui é definido a partir de primeiro uma família XI e ID, depois um Sn, e depois a gente construía a tal função contínua. Para mostrar a existência, a gente pode escolher o XI mais conveniente do mundo antes de fazer todo esse trabalho. Então a gente vai, na verdade, escolher os XIs como sendo I e Ds distribuídos como normal 0,1. Isso vai ser super conveniente na hora de provar que essa família é rígida. Para provar que ela é rígida, lembra que basta ver que o limite, quando o lambda vai para infinito, do lim sup em n, e aqui eu já estou usando o ETMAD, porque aqui tinha um máximo antes, mas a gente podia, como o limite em lambda vai para infinito, a gente podia botar um 3 aqui, tirar o 3 e sumir com 3, porque o limite é 0. Então basta mostrar
que esse limite é zero. E uma das vantagens é que essa soma é uma soma de variáveis normais 0,1. Então é uma normal 0K. A esperança soma e a variância também soma. Tá, a gente sabe que, pelo teorema central do limite, não, desculpa. Precisa do teorema central do limite. A gente já está com as normais. Essa é uma das vantagens das normais. A gente precisa falar de teorema central do limite. Vamos cotar diretamente isso daqui. Qual que é a probabilidade de uma normal 0K ser maior, em valor absoluto, né? Que lambda, sigma... Opa, esqueci do sigma aqui. Mas o sigma é 1. Por isso que eu esqueci. Raiz de n. Vamos passar vamos trocar o raiz de n por raiz de k. Sabe que n é maior ou igual a k. Então, se você é maior do que raiz de n, você é maior ou igual a raiz de k. Certo? Uma normal 0K dividido por raiz de k é uma normal 0,1. E a gente sabe que uma normal 0,1 ela tem todos os momentos que a gente quiser. Então, qual que é a vantagem que a gente fez essa mágica aqui para assumir com a dependência em k, ou n? Trocou n por k, se é maior do que raiz de n, se é maior do que raiz de k. Botamos o k para cá, virou normal 0,1, sumiu a dependência. E a gente sabe que essa variável tem todos os momentos que a gente quiser. Em particular, ela tem o quarto momento, a gente pode usar... a gente pode tomar usar a Markov com um lambda quarta aqui, ela tem quarto momento finito, então isso é menor ou igual à esperança do quarto momento dessa variável sobre lambda quarta. Então, mesmo o máximo não depende de n, então esse máximo vai desaparecer. O lambda ao quadrado vai ser dividido por lambda quarta e isso vai ser zero. Então essa é uma das vantagens do caso normal, que a gente tem uma fórmula explícita para a soma. A gente não tem uma fórmula explícita para a soma de quaisquer Sn, qualquer parceiro aleatório. No caso de mais 1 menos 1, vai dar uma binomial, então a gente consegue trabalhar. No caso da normal, melhor ainda do que normal, a gente vai só multiplicar aqui por k. Então a gente acabou de ver que a medida de Wiener de fato existe. Porque por Etemad, toda aquela mágica de ecocontinuidade, essa família aqui, específica, é rígida. Mas como eu disse, agora a gente não só mostrou que existe um movimento browniano, que é essa coisa que se você plotar vai ficar assim, mas a gente vai gastar um pouquinho de energia só agora e ver que, de fato, não precisa de ser normal para convergir para o movimento browniano. Esse é o conteúdo do teorema de Donsker. Então, o teorema de Donsker diz que se a gente tiver Xi1, Xi2, etc., IDs, esperança de Xi 0 e variância sigma ao quadrado, e a gente definir aqueles x, nt
que a gente definiu na última aula. Então, XNT converge para o browniano, fracamente, visto como medidas em C01. Quem que é o browniano? É o que a gente acabou de mostrar que existe, aquela tal medida de Wiener. Então, essa família aqui de funções converge para essa função aleatória. E acho que isso é um marco do esforço que a gente está tentando fazer de mostrar a convergência fraca para coisas mais complicadas. Isso é um exemplo do que a gente chama de limite de escala. A gente está pegando um processo, escalonando ele para ele ficar contido no lugar que a gente quer e está convergindo para uma coisa não trivial, que é uma espécie de passeio aleatório contínuo. Existem limites de escala de diversas formas. Por exemplo, existem explorações de labirinto que convergem para coisas no contínuo que não se intersectam, porque quando você está explorando um labirinto, se você não estiver fazendo nada estúpido, você não volta no mesmo ponto que você começou. Então tem vários outros limites de escala, equações diferenciais parciais. Quando você introduz um ruído, às vezes ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, você converge para equações diferenciais parciais no contínuo, com ruídos contínuos, tipo esse. Equações diferenciais ordinárias, pegar equações que satisfazem uma EDO e adicionar um ruído, toda hora ela pula um pouquinho, como se fosse um passeio aleatório, você converge para uma que eles chamam de difusão. Então tem vários exemplos de limite de escala, isso é uma sequência de áreas de pesquisa, todos tentando mostrar esse tipo de coisa, e grande parte deles passam por mostrar convergência das finitidimensionais, depois rigidez. Então acho que além da importância prática do teorema de Donsker, porque depois que a gente consegue essa convergência, a gente tem vários resultados que a gente pode obter daqui, por exemplo, que o máximo dessas variáveis, que está intimamente ligado ao máximo do passeio aleatório, é uma função contínua no C01, então vai convergir para o máximo do browniano. O máximo do browniano a gente consegue entender razoavelmente bem, a gente vai ver ele daqui a pouco. Ou outras medições que você fizer no passeio aleatório podem ser, às vezes, traduzidas para medições no browniano, que apesar de que a gente falou pouco sobre ele tem várias propriedades, várias simetrias, que vão permitir que a gente faça cálculos explícitos aqui. Então vamos ver a prova. Vamos escrever a prova do lado de lá para ter mais espaço. Tá, a prova do teorema de Donsker é realmente muito simples, dado tudo que a gente viu até agora. Vamos lembrar que a gente já sabe que xt0, xtk menos xtk mais 1 converge para que tem que convergir. Então, a gente já está com a parte das finitidimensionais resolvidas. Tudo que a gente precisa fazer é mostrar de novo a rigidez dessa família, que tem a ver com aquele limite lambda vai para infinito, do lim sup em n, lambda ao quadrado. Então a gente tem que mostrar que isso vai para zero. Tá, a gente vai fazer uma prova bem parecida com a prova que a gente fez da existência do movimento browniano, onde a gente já sabia qual que era esse limite, mas a gente vai usar o teorema central do limite para
falar que assintoticamente isso aqui parece uma normal, então a gente vai poder usar aquela mesma estimativa. Então, pelo teorema central do limite, a probabilidade de que SK sobre sigma raiz de K seja maior do que lambda converge, quando K vai para infinito, para a probabilidade que a normal 0,1 seja maior ou igual a lambda, que é menor ou igual a constante sobre lambda a quarta, que a gente já viu. Então, se a gente pudesse fazer uma troca de limites aqui, seria só usar o que a gente já sabe para as normais. O que a gente fez para as normais? A gente trocou o n por k, que essa probabilidade é menor que a probabilidade que isso seja maior que k, e usou que passou o raiz de k para k, usou que era uma normal, cotou para o lambda ao quadrado, a quarta, que mata o lambda ao quadrado. Só que a gente não pode trocar esse limite em k por... não pode colocar o limite em k ali. Isso aqui é para um k, máximo em k específico. Nem é igual, como no caso da distribuição normal, quando a gente trocou n por raiz de k, todas essas probabilidades ficaram iguais. Então a gente cancelou esse máximo também. Então aqui nada disso é possível, mas algo muito parecido vai funcionar. Essa convergência implica que existe um k de lambda, tal que a probabilidade de SK sobre sigma raiz de K ser maior do que lambda é menor ou igual a C sobre lambda a quarta para todo K maior ou igual a K lambda. Tudo bem? Então, como isso aqui converge para C sobre lambda a quarta? Quando K vai para infinito, então se você fixar o lambda, existe um K, tal que isso daqui já chegou perto o suficiente do limite, talvez trocando a constante aqui, quando K é maior ou igual a um K que depende, possivelmente, de lambda. Aqui a gente está tomando o máximo para K até N. E esse máximo eu gostaria de separar para Ks menores do que K lambda e Ks maiores do que K lambda. Tá? Então, para Ks menores do que K lambda, eu gostaria de cotar aquilo ali usando o fato, eu não gostaria, para Ks grandes, então primeiro tratar dos Ks grandes. Os Ks grandes, isso aqui resolveu. Isso daqui é menor do que lambda ao quadrado, o máximo entre C sobre lambda à quarta, que é o que acontece para K grande, ou o máximo para K menor ou igual a K lambda, dessa probabilidade. De acordo? A gente tinha um máximo em todos os Ks, a gente pode tomar o máximo entre os primeiros e os últimos. Os últimos estão fáceis, porque a gente pode já usar essa cota. E os primeiros? Os primeiros eu não gostaria de trocar n por raiz de k, por raiz de n por raiz de k, porque o k está muito pequeno. Então a probabilidade de ser maior do que n talvez seja muito pequena, mas a probabilidade de ser maior do que, digamos que k lambda seja 3, ou k seja 3. A probabilidade disso aqui ser maior do que 3 talvez não seja tão pequena. Então o que eu gostaria era de deixar o n aqui e usar uma outra cota. A cota que a gente vai usar é simplesmente usando Chebyshev. Então isso daqui é menor ou igual, então vou escrever do lado de lá. Esqueci aqui de um... Ah, não, tá certo.
Então, isso daqui é menor ou igual a... Então, lembra que SK tem segundo momento. E a variância de SK é igual a K. Sigma ao quadrado K. Porque é a soma das variâncias de cada um dos termos. Então, a variância é igual ao segundo momento, porque eles são centrados. Então, a esperança de SK ao quadrado é K sigma ao quadrado. Então, se a gente tomar o quadrado dos dois lados aqui e usar Chebyshev, essa parte aqui fica menor ou igual a K sigma ao quadrado sobre sigma ao quadrado, lambda ao quadrado, n. Então, como a gente está tomando o lim sup em n primeiro, esse termo vai morrer. Vai cancelar o sigma aqui, vai ficar um K... Desculpa, aqui tem um máximo. K menor ou igual a K lambda. Então vai ficar um K lambda preocupante aqui, porque K lambda pode ser bem grande, dependendo de lambda. Mas a gente está primeiro tomando o lim sup em n. Então esse daqui vai morrer com o lim sup em n, antes da gente tomar o K para infinito, o lambda para infinito, que poderia fazer o K lambda ir para infinito. Então, esse limite duplo de máximos é igual a zero. E essa família é rígida, portanto, como as finitas dimensionais a gente já sabe que converge para o movimento browniano, tudo converge para o movimento browniano. Então, não vou me estender mais falando filosoficamente sobre o teorema de Donsker. É um resultado bastante importante porque é um exemplo de limite de escala e o que a gente vai fazer menos filosófico na próxima aula é extrair uma aplicação desse teorema em que a gente vai calcular coisas sobre o passeio aleatório usando o fato de que para o movimento browniano a gente consegue calcular e usando essa convergência fraca. Então a gente vai fazer uma medição aqui, que no fundo virou uma medição do passeio aleatório. A gente sabe que se essa medição é contínua, basta medir ela aqui, e para o browniano a gente consegue fazer a medição. Então vai tudo convergir. Até a próxima aula.